Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria poder ter todos vocês aqui conosco, né? Nós estamos em mais um programa Farol Doutrinário e estamos tendo um tempo muito especial, né? Falando sobre os dons ministeriais, né? Nós tivemos um primeiro programa falando sobre a importância dos dons ministeriais no corpo de Cristo, a importância deles nessa dispensação e que Cristo, como está dito lá em Efésios 4:8, ele é aquele que concedeu dons aos homens, né? Não é o homem que se chama a si mesmo, mas é o cabeça da igreja que o chama. E porque é o cabeça da igreja que o chama, toda a habilidade, capacidade e provisão da parte de Deus é manifesto, porque é Ele quem nos chamou para estar em atuação no ministério. E hoje, né, dando continuidade a falarmos em específico sobre cada um desses dons ministeriais, nós estamos com uma grande presença ilustre aqui com o nobre Simon Potter. Ele que é um missionário, um pregador internacional. Ele também que é coordenador do nosso centro de oração, né? Que é o grande coração do Ministério Verbo da Vida. Então, nobre Simon, é uma honra e alegria poder ter você conosco. Obrigado, doutor Fernando. Um prazer, viu? Obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. E nós vamos falar, né? Talvez você está aí curioso sobre o que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar sobre o chamado do evangelista. Né? O nobre Simon Potter tem ensinado nas nossas escolas de ministros sobre esse ofício, sobre a importância dele para essa dispensação, a importância dele para o corpo de Cristo, né? A importância dele para a igreja local. Então a gente vai bater um bate-papo sobre isso, né, nobre Simon? Amém. Vamos. E como foi, né, a sua experiência ensinando aí sobre esse grande dom, né, dado para o corpo de Cristo nas nossas escolas? Eu gostei muito dessa oportunidade de cavar mais, entender mais sobre esse dom e vendo coisas na palavra sobre esse dom. Eu já terminei a minha carreira, saga. correndo minha carreira nas 6 escolas Uau. esse ano. E eu vi coisas ensinando, eu vi coisas na palavra, né? A ênfase, principalmente uma ênfase sobre libertação no ministério do evangelista. É uma coisa que talvez eu sabia, mas eu não dei a mesma ênfase que a palavra está dando, o que eu vi na palavra. Então, é uma viagem uma aventura, vamos dizer, na Verdade, palavra. verdade. Simon, então, para dar início, né, eu quero mesmo que o senhor nos conduza falando sobre esse assunto, a sua percepção, né, e ótica dentro das escrituras, né? A gente sabe também que existe uma diferença, né, porque todos nós, como corpo de Cristo, temos o chamado do ministério da reconciliação, mas o chamado do evangelista se trata de um outro aspecto, né? Se trata de um dom que foi concedido pelo cabeça da igreja. Então, sim, essa diferença, né, entre testemunha e evangelista. E normalmente a gente está enfatizando o envolvimento dos dons do Espírito no chamado. Falando do ministério profético, normalmente a gente fala sobre a frequência das manifestações dos dons de revelação. E no ministério do evangelista falamos sobre os dons de poder, né? E eu vejo como as escrituras destacam essa ênfase sobre o poder. Lucas 4, Jesus na sinagoga, citando Isaías 61, obviamente se revelando como Messias, sim, mas no mesmo tempo como evangelista, e falando sobre os cegos, recebendo visão. E não somente uma figura espiritualmente, mas literalmente. E sobre libertação dos oprimidos, dos cativos. E isso vem dos dons de poder. sim. E eu acho importante a gente testemunha. Claro, Marcos 16, uma testemunha pode impor as mãos sobre uma pessoa com doença, mas o evangelista vai nessa onda, a frequência das manifestações
dos dons de poder. Eu acho importante. Tem gente no nosso meio se movendo dessa forma. E eu acho que talvez a gente tem mais evangelistas no nosso meio do que a gente pensa. Verdade. E é interessante, né, como as escrituras, elas sempre sinalizam a particularidade, né, de cada um dos dons ministeriais. E mesmo que alguém atue no mesmo dom, necessariamente ele não precisa se tornar, ele não é uma cópia, né, de alguém, ele não tem que se mover como alguém, né? Existem aqueles evangelistas que eles são aqueles que juntam as multidões, né? Que foram pioneiros nessa mensagem evangelística, né? Como o próprio T.L. Osborne, né? Billy Graham, apesar que o pastor Bud ele falava, eu acho que o Billy Graham ele é mais proclamador do que evangelista, né? Por causa de não haver tantas manifestações dos dons de poder. Mas ele era um homem que proclamava a palavra e muitas pessoas eram salvas, né? Em seus cultos. Mas a gente tem muita familiaridade como o T.L. Osborne, né, que foi um homem pioneiro e que foi muito usado nas multidões, o Reinhard Bonnke. Mas nós temos aqueles evangelistas que estão em outro contexto, operam naquele chamado. Muitas vezes o seu contexto é um contexto mais de igreja local, ou um projeto social, né, ou uma atuação evangelística junto ao seu bairro, à sua rua, à sua comunidade. E a importância de cada um está operando segundo a graça, né, que lhe foi conferida. Exatamente. A esfera também de operação. Paulo fala sobre o ministério apostólico dele. Alcance, a esfera de operação. E uma coisa interessante, Fernando, é que eu estava pensando, às vezes temos essa imagem do evangelista cuspindo fogo, gritando. Aqui no Pentecostes, empolgar, selvagem. Tempestade, né? Mas você citou o exemplo do T.L. Osborne, uma pessoa... mais manso, mas tão firme, com tanta certeza, uma autoridade. E eu acho que, às vezes, talvez isso pode impedir a nossa visão sobre quem é evangelista, porque aquela pessoa não grita muito, então não pode ser evangelista. Talvez não. Exato. E da importância de não só nomear o evangelista como aquele que junta multidões, né? Mas a gente vê o próprio exemplo de Filipe, né? Deus usou ele para uma pessoa, né? Exatamente. Uma autoridade que possivelmente afetou a sua nação, né? O que você diria sobre isso? Nas aulas eu estou estava tentando mostrar para a turma vamos dizer, esse casamento entre evangelismo em massa e evangelismo pessoal. Exatamente o exemplo de Filipe, no início do capítulo 8 de Atos, alcançando multidões, mas o Espírito Santo chamando ele para o deserto para alcançar uma pessoa. Mas uma pessoa, qualquer pessoa não, uma pessoa que vai abrir a porta para um continente. Uau. A influência daquela pessoa. E podemos pensar do outdoor de Satanás, de Marcos capítulo 5, né? O endemoniado com legião, né? Sim. E como Jesus, como evangelista, alcançou uma alma. Uau. E podemos ver o desejo depois da libertação. Eu quero ir no barco com vocês, eu quero ficar com vocês. E Jesus mandou ele para casa para contar tudo o que aconteceu. Marcos 7, versículo 31, Jesus volta para aquela região. Capítulo 5, ele foi expulsado. Que missão bem-sucedida, né? Mas ele ganhou uma alma, e aquela alma alcançou 10 cidades, Decápolis, a região toda, abrindo as portas para a volta de Jesus. E Jesus, bem-vindo, fazendo milagres mais tarde. A mulher no poço, a samaritana, a mesma coisa. Alcançando uma pessoa e, através dela, uma cidade toda.
toda uma região é afetada por causa de um. Impressionante, né? É impressionante como essa atuação é necessária nas massas, mas necessária também de formas individuais, né? Eu amo uma história famosa da vida do Dwight L. Moody. D.L. Moody, um dos evangelistas do século XIX mais bem-sucedido. Quase um voto dele, que todo dia eu vou ganhar uma alma. Uau. E às vezes ele voltou para casa depois de pregar para milhares de pessoas, milhares recebendo Jesus. Voltou para casa cansado e se preparando para dormir, até já na cama. E ele lembrou, não ganhei uma alma. Saiu da cama, se vestiu, saiu para a rua 11 horas da noite para pescar, para ganhar uma alma. Essa história mexe comigo, né? Sobre o valor que ele deu. Precioso. Simon, eu acho que muitas pessoas, quando pensam, né, em chamado ministerial, e aqueles que ainda talvez não sabem, né? Ficam naquela interrogação, eu tenho, não tenho. Eu lembro que esse tipo de... Quando eu cheguei, né, no Verbo da Vida, e nós somos um ministério onde os chamados estão em atuação, né? Verdade. Então, às vezes você começa a ficar... Pode ser seduzido por aquele tipo de pressão, né? Eu tenho chamado, não tenho chamado, né? Eu acho que eu não tenho nada, né? E ficar naquele tipo de paranoia, né? Exatamente. E você pode acabar querendo colocar o carro na frente dos bois. Mas se a gente pudesse nomear, né, quais os estágios, né, se tratando do chamado do evangelista em específico, se pudéssemos dizer o estágio inicial, né, quais as recomendações que poderíamos dar para aqueles que sabem que têm, né, mas estão buscando um caminho para trilhar nessa trajetória? A jornada do evangelista Filipe, muito interessante, né? Capítulo 6, o diaconato, o envolvimento no serviço, toda a preparação, né? Ajudando nessa obra de caridade às viúvas, aquela parte, né? Mas, obviamente, isso ajudou na preparação dele, no chamado. E capítulo 8, estamos vendo uma pessoa atuando numa esfera... Na autoridade daquele na chamado. autoridade impressionante, né? Eu acho muito importante, né? Esse envolvimento na igreja local. Sim. O serviço. Porque evangelista quer atuar, né, nesse dom, principalmente se o Senhor está falando sobre multidões, para montar uma campanha. E a gente não vai usar a palavra cruzada, porque queremos alcançar os muçulmanos, e aquela palavra sempre carregando um outro sentido. Carrega um teor histórico diferente. Exatamente, mas uma campanha, o evangelista tem que entender um pouco de tudo. Sim. Sobre palco, plataforma, som, tudo. Leis, trâmites, permissão da prefeitura, esse tipo de coisa. Não existe lugar melhor do que a igreja local, né, para aprender sobre essas coisas. Então, crescer espiritualmente. Sim. Né? E também a associação com alguém já atuando, né? Seguindo. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos e ele percebeu esse chamado depois de passar um tempo ensinando nas escolas bíblicas, ensinando muito fora dos Estados Unidos, mas percebendo mais e mais o Senhor, o dedo de Deus, chamando ele para esse ministério evangelístico. E ele sentou simplesmente por meses, bebendo dos livros do T.L. Osborne e assistindo vídeo das campanhas
fazendo tipo uma lavagem cerebral, mas do interior, né? Se associando com o dom. E ele falou comigo, eu recebi algo, Sim. despertou algo em mim, me ajudou para me ver atuando no dom. E ele se conectou àquela unção, né? Independente ele não teve um contato geográfico com a pessoa pessoal, mas aquela unção, mesmo que aquelas pessoas tenham partido, aquela unção não foi com eles, né? Exatamente. Eu acho tão interessante essa conexão, né? Os lugares que podem favorecer o chamado. Como você nomeou, a igreja local, eu vejo ela como esse ponto principal, né? Onde você cresce espiritualmente, você desenvolve as outras faculdades necessárias e as conexões, né? As pessoas com quem Deus te coloca para que você comece a funcionar em uma velocidade maior dentro do plano e da vontade de Deus, né? Eu sou amigo de Jânio César, né? Ele está morando nos Estados Unidos hoje. Ele é dos referenciais, né? Dentro dessa linha do ofício do evangelista. Eu pude ver um pouco quando ele começou, né? Eu sou natural de Caruaru. E foi lá onde ele teve essa fase inicial. Ele começou a fazer as primeiras cruzadas. Cruzadas não, né? Campanhas. Começou a fazer as primeiras reuniões, né? Na rua e montando o palanque. E eu lembro que ele passava o dia, né? Antes daquela cruzada, assistindo, né? Telly Osborne, Catherine Kuhlman, né? Benny Hinn, vendo aqueles cultos de cura. Então ele chegava lá para aquele momento bem encharcado daquela influência, né? De ver e, de certa forma, absorver. Né? Não é você copiar ninguém, não, exatamente. ser ninguém, mas receber daquela transposição que vai te trazer identificação, né? E vai te fazer se conduzir com aquilo que o Espírito Santo tem como proposta, né? Para uma oportunidade. Exatamente. Referências. Isso mesmo. Literatura, os livros do T.L. Osborne, junto-te a essa carruagem, muitos livros, Conquistando Almas, ajuda. E o que eu acho é assim, o T.L. Osborne, né, ele é mesmo um dos maiores referenciais, né? Até porque ele foi um pioneiro, né, um desbravador dentro dessa esfera. Mas quando você lê o material do T.L. Osborne, né, a gente teve a filha dele, né, recente no Brasil, em uma das conferências de ministro, a Ladona, e ela ministrando, né, ela trazia aquela mesma essência de almas, né, de vidas, né, da importância do contato também com as pessoas, né, do se importar com as pessoas. Exatamente. Mas você percebe sobre esse ministério a seriedade, compromisso e motivação correta com que o chamado é administrado. Né? Ele não queria juntar multidões por juntar multidões. Né? Ele não queria que as pessoas fossem curadas para depois... Na época dele nem existia, né? Botar um selfie no Instagram. E eu penso que algumas coisas elas podem estar limitadas no nosso meio por causa dessas motivações, né? Sim, verdade. A Bíblia fala que uma das coisas que Deus resiste é ao orgulhoso, né? Então, tudo que é feito para mais trazer uma glória pessoal, né? Do que o que glorifica Jesus, vai nos colocar em uma limitação, né? Dentro do plano de Deus. E esse carinho, cuidado, contato, isso é muito importante. Eu vejo Jesus, Lucas 5, ele acabou de chamar Levi. E Levi deu uma grande festa na casa dele, né? Chamando todos os publicanos e pecadores. Aquele submundo que existe ao redor dos publicanos, né? Vamos dizer, dinheiro sujo e tudo isso. E os fariseus escandalizados e questionando por quê? E Jesus falou uma coisa tão interessante: médico tem que passar tempo com o doente. É o cuidado do médico, do evangelista com o doente. O jeito de mostrar interesse. Às vezes concordo, Jesus é a resposta, mas
tem muita gente no mundo que nem sabe a pergunta ainda. E a gente está dando a resposta para uma pergunta que a pessoa não identificou ainda. E o doutor vai ajudar nesse processo de diagnose, né? Ajudando a pessoa para entrar num lugar para receber cura. Através de perguntas, escutando, vendo a pessoa. Ninguém quer um médico que só está digitando no computador, nem olha para você. Sem dar atenção. Eu amo essas palavras de Jesus. Meu trabalho, passar tempo com o doente. Então, o evangelista tem que passar tempo com pessoas que ainda não têm Jesus. E Simon, para todos aqueles, né, que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui no Farol Doutrinário, quais seriam as características, né, que você poderia nomear de um evangelista baseado mesmo nesse padrão do Novo Testamento? A gente tem um livro, né, maravilhoso do irmão Reagan, né, Os Dons Ministeriais, onde ele fala sobre o tem chamado. Tem uma lição 8 sobre o evangelista. Ele fala sobre algumas características, né, que operam nesse chamado. E talvez estamos tendo pessoas aí que têm essa chamada, sabem que tem, alguns que talvez não sabem ainda que tem e vão descobrir. Né? A gente sabe que o chamado você não recebeu, né? Ele já nasceu com você. Né? Algo que está com você e a sua caminhada e vida espiritual vai te tornar consciente. Né? Não é porque tem gente que às vezes acorda profeta, almoça apóstolo, dorme evangelista. Né? Ele vai itinerante nos chamados. Essa falta de identificação às vezes traz esse tipo de atraso, né? Mas quais seriam as características que você poderia... Uma coisa bem interessante, eu usei nas escolas o exemplo do vendedor, né? Uma definição que eu estava usando sobre o ministério do evangelista. Ele tem o poder para precipitar uma decisão por Cristo. O poder para precipitar uma decisão por Cristo. E o vendedor, no natural, tem aquele poder, né? Você entra na loja, você não quer comprar nada, só olhando, vem o vendedor e você vai sair da loja com... Cheio de coisa. Cheio de coisa. que nem queria levar. Por causa desse poder, ele vai te convencer sobre a necessidade. Eu vejo o evangelista assim, e tem pessoas assim na igreja. Eu estou pensando da minha sogra, a cearense. Ela tem o dom de vender areia aos árabes, né? Ela descreve... Ela já, como vendedora de várias coisas ao longo dos anos, né? Ela descreve o produto e você quer, porque a mesma coisa com o evangelista. Ele fala de Jesus, de salvação, de uma nova vida, de uma forma tão... que atraindo o povo e precipitando aquela decisão. A pessoa começou a conversa, tipo, não tem muito interesse nessa coisa de religião, mas depois de um tempo, fala mais sobre esse negócio. Eu vejo alguns sinais, podemos dizer, que o Senhor deu esse dom, o poder de convencimento, de vender. Claro, estamos dando grátis, mas... Sim. A facilidade que existe, né, para comunicar o evangelho, né? E eu quero destacar também a diferença entre pregar e ensinar. E aconteceu com o T.L. Osborne uma vez, depois da primeira noite de uma campanha, e ele... voltando para o hotel na Ásia, questionando, Senhor, por que eu não estou vendo muitos milagres hoje à noite? O Senhor falou com ele, eu não te chamei para explicar o Evangelho, eu te chamei para
pregar o evangelho. E no nosso meio do verbo, contexto verbiano, existe uma cobrança enorme para ensinar, porque faz parte do DNA do nosso ministério. E precisamos dar esse espaço aos evangelistas, em vez de somente cobrar um ensinamento. Vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para uma pregação, alguém pintando de uma forma diferente, um quadro, menos detalhes talvez, mas mais ênfase, declaração e proclamação. Deixando a multiforme sabedoria de Deus se mover, né? É isso mesmo. Eu estava conversando essa semana, acho que com o Maneco, e pensando exatamente sobre isso, né? Eu acredito que existem muitos que podem se tornar intimidados, porque eles querem adotar um perfil, né, uma forma que não é a forma exata como Deus quer operar, né? E você precisa ser genuíno, né? naquele chamado de proclamar. E talvez exista um pensamento no nosso meio, tipo, mas tem que usar a palavra. Mas pregação, você vai pregar o quê? Pregar a palavra. Verdade. Você pode ensinar a palavra, mas também pregar os mesmos versículos, mas pregando tem uma nota diferente. Tem um fundamento bíblico. Um sabor diferente. E mexe de uma forma diferente com pessoas. Nossa, maravilhoso. Creio que você aí está sendo ricamente abençoado, hein, por esse conteúdo e por tudo que está sendo demonstrado aqui, falado, ensinado. Aproveita mesmo aí para compartilhar esse vídeo, né? Curtir, compartilhar nos grupos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam receber essa instrução da parte de Deus. A gente também agora vai ter um quadro muito importante que é Doutrinária Responde. Vamos ter um dos nossos secretários doutrinários respondendo uma questão doutrinária. Então, fica ligado aí para que você possa cada vez mais ser aperfeiçoado naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, nobre Simon, nós estamos caminhando aqui para os finalmente desse momento especial, né? Vamos. E que eu sei que nós teríamos tantas pepitas, né, para compartilhar a respeito desse chamado, mas você pode entrar aí no nosso Verbo Shop e adquirir, né, materiais, como o próprio Simon falou, do próprio Terry Osborne, né? Ele que era um evangelista genuíno, que foi um pioneiro, um desbravador, o Ray Hadbon, e o próprio irmão Reagan, que ensina sobre essa atuação também. E lembra que nós falamos aqui sobre alguns pilares, né? Primeiro, a importância da igreja local para esse chamado, a importância de você entender que foi o cabeça da igreja quem te chamou e a importância das conexões, né? A conexão, ela não só está ligada a você sentar com alguém, almoçar com ela, mas você muitas vezes ouvir, ler, né? E se submeter àquela conexão e algo espiritual da parte de Deus ser transmitido. Mas eu gostaria de terminar esses últimos minutos, né? E você pode falar diretamente para aqueles que estão nos assistindo, que têm essa chamada do evangelista, ou que já estão atuando. Eu creio que nós precisamos viver um reavivamento dentro desse chamado. Pessoas precisam se levantar dentro dessa mensagem e compartilhar algo do seu coração para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Sim, eu quero encorajar vocês que estão percebendo esse chamado. Não desiste, vamos avançar. E com certeza existe uma necessidade do seu dom. Então vamos crer que o Senhor vai abrir portas que ninguém pode fechar para você. Eu amo aquela passagem, Mateus 9, no fim do capítulo, Jesus vendo as multidões com tanta compaixão e reconhecendo a necessidade de trabalhadores, obreiros. E a próxima coisa, vamos orar. Vamos orar, gente. Vamos orar sobre essa atuação no dom evangelístico. Não somente a nossa atuação, mas vamos pedir ao Senhor, Senhor, queremos ver uma atuação maior dos evangelistas no nosso meio. Senhor, vamos
ver mais milagres, mais curas, mais pessoas fluindo nos dons de poder. E através das nossas orações, eu creio que a gente vai ver esse, vamos dizer, um avivamento dos evangelistas no nosso meio. Isso mesmo, operando, porque nós estamos nos últimos dias. Estamos nesse momento onde uma grande colheita de almas, né, será feita na terra, e esse chamado tem uma grande parcela, né, dentro dessa grande colheita. Com certeza. E esse chamado não foi embora com esses homens de Deus, né, que se levantaram e já estão no céu, mas esse chamado permanece vivo. Né, porque uma das características que Paulo fala da operação dos dons ministeriais é que eles estarão se movendo até que cheguemos à plena, né? Aquela plenitude da estatura de Cristo. Eu acho que nós não chegamos ainda. Provavelmente não. Né? Então, precisamos que esse chamado esteja em movimento. Sim. Né? Então, muito obrigado. Obrigado a você, por ter esse tempo aqui conosco. O senhor tem uma grande trajetória em Deus, trajetória ministerial, né? E você foi uma dos pioneiros, né, dentro dessa área de missões, de evangelismo, de pregar o evangelho para outras nações dentro desse ministério. Então, para nós foi uma grande honra tê-lo conosco. Obrigado pelo privilégio. Continue avançando no plano de Deus. Amém. Viu? Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui mais um programa Farol Doutrinário e que você continue sendo edificado nos fundamentos da Palavra de Deus. Lembrando que, além desse programa que você está assistindo agora, nós temos toda uma leva de outras edições que estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube, que com certeza vão te trazer instrução e vai abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Então, até a próxima e nós nos vemos no próximo programa Farol Doutrinário. Até lá!